parábola do joio. Outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Mateus, capítulo 13, 24 a 30. Parábola do joio. O que quer dizer parábola? Parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos, fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade. Diversas vezes Jesus falou por parábola para nos ensinar uma verdade. Neste caso específico, Jesus fala sobre o joio e o trigo. Portanto, vamos aprender aqui, vamos tirar algumas lições dessa parábola, dessa história, deste fato narrado nas Escrituras Sagradas. Primeiro, o que é trigo? Trigo é um alimento básico usado para fazer farinha e com esta o pão. Ou seja, o trigo é um alimento básico necessário para o ser humano. Ele é algo benéfico para o ser humano. O que é o joio? O joio é uma planta que se parece muito com o trigo quando brota. Sua figura é coisa má, que prejudica outra boa quando misturada. Ou seja, o joio tem uma função de prejudicar o trigo. Sim. Daí a razão de Jesus nos contar essa parábola. Ele está aqui nos ensinando uma grande verdade. Na igreja do Senhor, humanamente falando, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, enquanto a igreja estiver aqui no mundo, ela está misturada com o joio. O problema é que, assim como o trigo, assim como o joio se parecem demais, o ser humano não tem como a gente identificar quem é joio, quem é trigo. Então, vou te mostrar uma imagem da semente do joio, da semente do trigo. Depois dessa imagem, você vai ter uma noção o quanto são parecidíssimos um com o outro. A diferença é justamente o fruto. O joio não dá fruto. O trigo é benéfico. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Então vou mostrar aqui pro Esse pessoal. aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandoni. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Olha, vocês, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o Ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Portanto, o trigo representa os filhos do reino. O joio representa os filhos do maligno. Nessa história a gente percebe que os servos vieram e perguntaram para o dono: quer que a gente arranque o joio? Não, foi a resposta. Vocês podem arrancar o joio junto com o trigo. Pode arrancar o trigo junto com o joio. Em outras palavras, nós seres humanos não temos a capacidade de diferenciar o que é joio e o que é trigo. Pegando os contextos das mensagens dos ensinos de Jesus,
a gente vai identificar algumas coisas que são importantes. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 15, até o versículo 6, Jesus nos dá umas informações que são de grande importância para a nossa vida espiritual. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Portanto, aqui Jesus nos ensina que para se dar fruto tem que estar nele. Sem Jesus, impossível a pessoa dar fruto. Daí a razão da gente entender a necessidade de termos Jesus em nossas vidas, de dependermos exclusivamente de Jesus. Esse ensinamento nos mostra que o Senhor Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós damos fruto porque estamos nele. Sem ele, a gente não tem como dar fruto. Mas a questão do joio e do trigo. O joio também prega, ora, canta, mas só o trigo permanece. Nós temos nossa vida verdadeira lá fora. Como é que nós somos lá fora? É justamente aí onde entra o verdadeiro cristão. É aí onde aparece o joio, é aí onde aparece o trigo. O que é que nós estamos representando? Nós estamos representando o joio ou nós estamos representando o trigo? Devemos fazer uma reflexão em nossas vidas e perguntar: Senhor, tenho sido em tuas mãos o trigo ou tenho sido em tuas mãos o joio? Eu tenho alimentado as pessoas espiritualmente, fisicamente, ou eu tenho prejudicado as pessoas espiritualmente, fisicamente? Minhas atitudes, minhas ações vão revelar o que é que eu sou, o que é que eu represento, o joio ou o trigo. Preste atenção ao que Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Disse Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, porque se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É nosso dever, é nossa obrigação a gente ter cuidado pela nossa vida, pela vida da nossa família, pela vida dos nossos. Não é à toa que Paulo diz, lá em 1 Timóteo 5,8, se não tivermos cuidado dos nossos, e principalmente da nossa família, negamos a fé e somos pior do que o infiel, o descrente. Portanto, nós temos dentro das igrejas nossas amizades, nossas comunhões, e esses nossos irmãos, eles têm cooperado para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, para o nosso bem, para a nossa família. A gente tem que observar bem, porque a gente não sabe quem é trigo, a gente não sabe quem é joio. Infelizmente, nós estamos no meio juntos. E aí? Precisamos ter cuidado. Jesus não é brincadeira. Jesus nos mostra que naquele dia muitos vão ser surpreendidos. Não basta dizer apenas Senhor, Senhor. Né? Não basta apenas dizer que é. O trigo
De fato é. O joio parece, mas não é. Então, dentro das comunidades religiosas, tem muitos que são, mas também tem muitos que não são. Por isso, a gente precisa observar aqueles que estão mais próximos nossos, se eles estão nos ajudando, se eles estão contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Ou se seus convites, ou se suas propostas, ou se suas palavras estão destruindo. Porque a missão do joio é justamente destruir, é justamente danificar, é justamente prejudicar o trigo. Então, com essas informações de Jesus, com essas informações que a palavra nos passa, a gente passa a ter uma noção não exata, porque em algum momento alguém pode se parecer com o joio. Em algum momento alguém pode se parecer demais com o trigo. Por isso que Jesus disse, no fim, na colheita, na consumação dos séculos, os anjos vão separar o trigo, vão separar o joio, o trigo vai ser recolhido para o celeiro, para a casa do Pai. O joio vai ser juntado e lançado no inferno para ser queimado. Portanto, identificar alguém lá fora no mundo é fácil, é simples. Agora, identificar dentro da comunidade é mais difícil. Mas devemos ter cuidado e devemos estar preparados. Conclusão. O que tenho feito pelo reino de Deus? Quais frutos tenho produzido? Essa pergunta a gente precisa fazer para nós mesmos. Quais frutos eu tenho produzido para o reino de Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, me usa para a tua glória, para o teu louvor. Que produza frutos, mas muitos frutos para o teu reino. Quero ser boa semente, em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa oração ao nosso Deus e ao nosso Pai. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço. Olha lá, espera aí, ó. Achou outro joio? Ó, então esse aqui é um... Esse aqui é o trigo. Esse é o joio, né? Esse Então vamos mostrar aqui pro pessoal. Aqui é o trigo. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Mandemir. Esse é o joio. Aqui, ó. Aí, ó. O joio, ó. Aí vocês veem, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não.